Vocês estão bem? Hoje é quarta-feira, dia da nossa aula de História. E aí, vamos começar? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a fixação dos grupos humanos na América. E por que tá tudo assim de pedra? Porque nós vamos lá para a época da pré-história. Você já deve ter se perguntado, como foi que surgiu o homem americano? Eu já sei que no Brasil, quando os portugueses chegaram, já existiam os nativos, que até foram chamados de índios. Mas como foi que esse povo surgiu? Como foi que esse povo chegou aqui? Bem, na aula passada, nós estudamos que os primeiros grupos humanos, eles surgiram aqui, na região central do continente africano. Sim, Tilana, mas lá da África até aqui a América tem chão. Pois então, galerinha, nós estudamos também que esses grupos, eles eram nômades, ou seja, viviam se deslocando de um local para outro, em busca de alimento e em busca de sobreviver às condições climáticas da época, que eram muito rigorosas e mudavam constantemente. Então, nessa migração, ou seja, nessas andanças, esses grupos humanos acabaram povoando o continente europeu, aqui onde a Ana está passando o cursor, e a Ásia. E aí, eles continuaram migrando até que chegaram lá na América do Norte, onde eram os Estados Unidos e o Canadá. Tilana, mas no meio da Ásia e da América, existe o Estreito de Bering. Então, eles cruzaram o Estreito de Bering. Tilana, mas é o Oceano Glacial Ártico. Eles atravessaram o oceano nadando. Não, galerinha. Né? Esses grupos, eles atravessaram o Estreito de Bering, aproveitando-se que essa época aqui houve um resfriamento da Terra e aí acabou se criando uma ponte de gelo aqui entre o continente asiático e o americano. Então, foi na época da glaciação que esses grupos humanos conseguiram atravessar o Estreito de Bering e chegar à América do Norte. Aí de lá eles se espalharam para a América Central e vieram também para a América do Sul. E existem vestígios também de que alguns grupos eles vieram em pequenas embarcações, ou seja, canoas, de ilhas em ilhas, né, passaram pela Oceania, depois pelas pequenas ilhas da Polinésia, até que chegaram à América do Sul. Nesta época aqui, as águas elas estavam mais baixas, existiam várias pequenas ilhas. Hoje em dia essas ilhas não existem mais, elas estão todas no fundo do Oceano Pacífico, porque as águas subiram. E foi assim que esses grupos chegaram ao continente americano. Alguns cruzando o Estreito de Bering, lá pela região norte, e outros aqui pelo sul, né? Vieram em pequenas embarcações pela Polinésia até chegar à América do Sul. Pronto, já descobrimos como esse povo chegou. Mas como foi que nós descobrimos isso, Tilane? Através dos sítios arqueológicos. Tilane, o que é um sítio arqueológico, pelo amor de Deus? São locais onde são encontrados vestígios, né, dos homens que viveram há milhões, há milhares de anos atrás. Um desses sítios arqueológicos fica aqui, vizinho ao Ceará, lá no estado do Piauí. E é chamado de Parque Nacional Serra da Capivara. Lá nesse parque, né, uma arqueóloga chamada de Nede Godin, ela descobriu nessas cavernas que existem lá vários achados, né, de homens que viveram entre 20 mil e 50 mil anos atrás. Nesses achados tinha até um dente humano. Acharam também restos de carvão, acharam urnas funerárias, né, onde eles enterravam seus mortos. E nesse parque, lá, tem o maior acervo de artes rupestres do planeta. Você sabe o que é uma arte rupestre? Né? Aquelas pinturinhas nas paredes das cavernas. E essas pinturas, nessas artes rupestres, mostram que esses homens eles já praticavam a agricultura e já domesticavam os animais. E também eles faziam objetos de cerâmica. Legal, né? Mas a maior descoberta arqueológica do Brasil ainda não foi essa. Foi esta daqui que nós vamos ver agora. Foi lá onde hoje é o estado de Minas Gerais. E aí, o que foi que eles descobriram lá? Bom, além das artes rupestres e alguns utensílios,
Lá eles encontraram um crânio humano. Segundo os estudiosos, né, esse crânio pertence ao ser humano mais antigo da América. Ele recebeu o nome de Luzia. Seria uma mulher. Esse crânio seria de uma mulher que teria em média entre 20 e 25 anos, né? Estatura baixa, de 1,5 m. Legal, né? Pois é. Vamos lá, continuando os nossos estudos aqui. Você deve estar se perguntando, peraí, Tilana, muita calma. A senhora disse que os homens que chegaram lá na América do Norte, eles atravessaram o Estreito de Bering na época da glaciação, ou seja, um frio, porque estava congelando, como era que essas pessoas se agasalhavam. Então, a forma da gente se vestir, ela vai variar de acordo com o período que a gente esteja vivendo. Você lembra dos períodos históricos? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, lembra? Então, lá na pré-história, como nós estamos falando, né, os seres humanos, eles se abrigavam em cavernas, né, usavam o fogo para se aquecer, para se proteger do frio e da chuva. Porém, eles precisavam proteger o corpo, né, de arranhões e do frio também. Então, eles utilizavam objetos como ossos, como chifres e pedras lascadas, tirava a pele, ou seja, o couro dos animais, e faziam suas vestes. Com o tempo, eles passaram a até usar algumas fibras de vegetais, né, de plantas. Aí nós temos um exemplo. Passando-se o tempo, né, lá vem as mudanças. Chegamos na Idade Antiga e aí já mudou. Nessa época aqui as pessoas não usavam mais roupas feitas com couro, com a pele de animal para se proteger. Não, elas já conseguiam se proteger melhor porque elas já habitavam as casas, né? Já viviam em moradias mais confortáveis para se proteger do frio e da chuva. Então a roupa não servia apenas para proteger. Agora a roupa era utilizada como um status. O que é isso? A roupa, ela mostrava o poder político e social, né? O poder político e econômico das pessoas. Olha, para você ter ideia, existiam tecidos como linho fino que só era usado por quem tinha muito dinheiro, pelas pessoas ricas. Os pobres só usavam roupas de algodão rústico, como nós podemos ver aqui nessa imagem do Antigo Egito, né? Algumas pessoas, as mais ricas, com roupas de tecido nobre e os mais pobres com roupa de algodão rústico. O tempo passa novamente e vem causando mudanças. Chegamos à Idade Média, né? Bom, na Idade Média, as roupas elas já passaram a ser produzidas em pequenas oficinas, né? Em que eles chamavam de teares manuais, ou seja, um artesão ia construir, ia produzir uma roupa. E aí, nessa época aqui, ele já tinha inventado a agulha. Porém, a agulha era de ferro. E demorava tanto tempo para produzir uma roupa, galera. Passava até meses para produzir uma peça de roupa. Vocês acreditam que nessa época aqui tinha gente que passava a vida inteira com 2 pecinhas de roupa? Porém, as pessoas ricas, os reis, as rainhas, tinham muitas roupas, né? Todas de fios de ouro, como nós vamos ver aqui na imagem, tá certo? Aí o tempo passa novamente e lá vem mais mudanças. Chegamos à Idade Moderna. No século XVIII já tinha ocorrido a Revolução Industrial, ou seja, já tinham se inventado as indústrias e aí já estava fabricando roupas, né, através das indústrias. Aqui nós estamos vendo na imagem, né, algumas operárias trabalhando numa indústria têxtil, ou seja, numa indústria de tecidos. E aqui fabricava-se roupas cada vez mais rápido, então as pessoas tinham acesso, né, com mais facilidade às roupas. E chegamos aos dias de hoje, à atualidade, não é isso? Bom, você sabe muito bem que hoje em dia você deve ter umas 30 peças de roupa no seu guarda-roupa, não é verdade? Tudo isso só foi possível graças aos avanços tecnológicos, né? A tecnologia foi avançando
e nós podemos produzir milhares de peças de roupa em um único dia. Nós temos fábricas, né, que produzem tecidos. Aqui nós temos essa imagem de uma fábrica lá em São Paulo. E é por isso que nós temos hoje vários tipos de roupa, uma roupa para cada ocasião, uma roupa para o tempo frio, uma roupa para o tempo quente, não é verdade? Uma roupa para ir para uma festa, uma roupa para ir para o balneário. Então as roupas hoje elas são usadas de acordo com a ocasião e também de acordo com a posse, né? Tem roupas que são caríssimas. E também com a qual grupo social que você pertença. Por exemplo, a roupa de um padre. Você não vai usar uma batina, né? No seu dia a dia que você não é um padre. Então, as roupas hoje elas são usadas de acordo com a cultura da pessoa, com as posses, né? Com o poder aquisitivo dela, de acordo com as circunstâncias. Foi muito legal essa aula de hoje, não foi? Até a próxima, galerinha. Bons estudos. Beijão.